Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio de hoje vai falar sobre o PL 3734 12, ou o SUSP, que foi aprovado há pouco tempo com a chancela da bancada da bala. Aqui eu vou trazer alguns aspectos que têm sido abordados nesse projeto, sobretudo do SUSP. A parte que diz respeito ao SUSP foi impecavelmente abordada por Priscila Garcia em vários posts, mas existe alguns detalhes em relação ao processo, ao projeto, que é absolutamente sui generis. Uma dessas questões diz respeito ao projeto colocar denúncias contra pais, irmãos, amigos, famílias, etc. Exatamente como os nazistas e os comunistas fizeram. Muito bem, vamos aqui então à questão. A Priscila Garcia fez vários posts explicando didaticamente esse SUSP aprovado e demonstrou a essência nazi-comunista do projeto. Eu, portanto, não vou chover no molhado. Quem quiser, procure a página da Priscila. E eu vou destacar aqui apenas alguns pontos ilustrativos da farsa, da mentira, do engodo, do golpe que a bancada da bala, dizendo agir em nome do Brasil, do bem, da direita, dos conservadores, ou seja lá o que for, ajudou a perpetrar contra a nação e a implantar um projeto que era dos comunistas, do PT. E esse projeto, ao contrário do que eles têm dito para o povo brasileiro, é absolutamente criminoso. Antes de tudo, cabe uma ponderação que alguns intelectuais sérios já fizeram sobre a razão pela qual os comunistas não tomaram ainda o Brasil. O regime brasileiro, o Brasil é um país comunista, mas por que nós não sentimos isso? Porque o regime não está completamente fechado. Poder significa meio de ação. Então o que falta aos comunistas? Falta o meio de ação, né? Um meio de ação específico. E esse meio de ação específico é conseguido através de duas coisas. Primeiro, o controle das Forças Armadas ou das forças policiais. E uma Constituição, onde exista uma palavra mágica, socialismo, colocada em algum setor qualquer da Constituição, né? Pelo andar da carruagem, até 2019, o novo executivo vai ter essas duas coisas, porque a primeira ele já tem grande parte disso. O segundo é que, através do Sistema Único de Segurança Pública, aprovado agora, e dos seus satélites, entre os quais inclui a PEC 51. O que é essa PEC 51? É, na verdade, uma manobra do Congresso Nacional para despistar o povo, para enganar o povo, de que não existe nenhum projeto de federalização do sistema de segurança. Mentira, ele existe. Então eles inventaram essa PEC para continuar fazendo medo para o povo, enquanto eles vão aprovando o verdadeiro projeto que já está aprovado em várias fases dentro do Congresso Nacional. Como ninguém lê, de fato, por pura preguiça, os projetos que entram dentro do Congresso Nacional, eu vou apenas trazer para vocês 7 pontos. Vou deixar os dois links, um link onde explica muito bem o que é o SUSP e um link do próprio projeto aprovado no Congresso Nacional, que foi remetido para o Senado. Tá? E leiam, degustem-se com a nazifascismo implantado no Brasil, na cara dura, à luz do dia e com a chancela da bancada da bala. Muito bem. O nome do PL 3734, o nome em si, ele já está integralmente contido no chamado léxico da KGB. Existe um livro chamado Léxico da KGB. E nos conceitos de Antônio Gramsci. Aqui eu faço uma ênfase particular. O projeto chama-se Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Política Nacional. Você pode pensar, isso é muito bom. Não, tem que entender o que significa isso dentro do léxico. Eles separam segurança pública e defesa social. E eles instituem o Sistema Único de Segurança Pública.
Portanto, de saída, o nome tem um detalhe curioso, onde está absolutamente separado: segurança pública e defesa social. A palavra "e", em língua portuguesa, ela é uma conjunção coordenativa aditiva. Portanto, ela dá a ideia de adição, acréscimo, que você pode fazer ou não. Então, você pode ter uma segurança pública sem defesa social. Ou você pode fazer defesa social sem segurança pública. Ou você pode fazer uma coisa ou outra. Porque a palavra "e" aqui pode ser um aditivo. Aditivo é uma coisa que você pode colocar ou não, não é obrigatório. O fato é estar separado segurança pública e defesa social. E é preciso entender o que significa defesa social e segurança pública dentro de um contexto, de um sistema único. Né? Então, o próprio título em si do projeto já está enquadrado dentro do léxico da KGB. Né? A leitura do projeto como um todo vai tornando muito claro o que é segurança pública e o que é defesa social. Tá? O que os autores entendem por essas palavras e qual segmento social será priorizado nessa defesa. Eu garanto a vocês que isso não inclui o ser humano pagador de imposto, não inclui o ser humano de bem. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a origem do projeto, qual é? Esse projeto é do final do governo do Lula, em 2007. Portanto, o texto aprovado agora, em 2018, é praticamente uma réplica do projeto original comunista de 2007. Aquele que se der ao trabalho de pegar o projeto de 2007 e o que foi aprovado agora, vai observar que o núcleo do projeto permaneceu intacto. Portanto, as alterações que foram feitas, ou as supressões que foram feitas, são absolutamente irrelevantes e ridículas. Ridículas. Esse projeto seguiu uma sequência de modo faseado e ele foi fatiado. Então, em 2007, o nome dele era PL 1937. O PL 3734, ele tem vários apensados, portanto são outros projetos, todos eles que dizem respeito a essa coisa de segurança pública, né? Que é o PL 3734, 3461, 7258, 2161, 2723. Junto com isso, a ideia da PEC 51, que está servindo ali para ficar chacoalhando, para passar a ideia de que todo o sistema intencional deles não foi feito. Foi feito. Essa PEC 51 é uma fake, simplesmente para ficar parado ali falando, olha, não foi aprovado ainda, enquanto eles vão aprovando na calada da noite e na surdina, como é bem próprio do esquema brasileiro. Terceiro ponto, a sequência desses projetos que eu citei, quando você lê eles na sequência, eles demonstram uma clara federalização da segurança pública, onde gradativamente o poder está sendo concentrado cada vez mais no executivo e, ao mesmo tempo, eles vão ressaltando cada vez mais a importância social na participação da segurança pública. Aí é preciso entender o que eles chamam de social. E está lá bem determinado, sindicatos, ONGs, apoios internacionais, etc, etc, etc. Nunca é a população. Nunca. Né? Quarto, sobre o SUSP especificamente, eu vou destacar aqui um trecho que a Priscila Garcia destacou, né? E que fala sobre amigos, parentes ou desconhecidos denunciarem o pai, a mãe, o vizinho, o patrão que tem uma arma, como uma medida colaboradora numa política de controle de armas. Ora, nazismo e comunismo fez exatamente isso. Aliás, há uma obra, um livro comunista chamado Sussurros, em que isso mostra perfeitamente como foi feito esse plano de denúncia dos familiares em relação aos amigos para o Estado. Exatamente o que foi feito aqui. Eu vou ler o trecho que está contido no SUSP. Uma eficaz política de controle de armas depende do envolvimento de toda a sociedade brasileira. Veja aqui. A aprovação da lei pelo Legislativo e a sua regulamentação e implementação na esfera administrativa pelo Executivo não são, por si só, suficientes para a eliminação de armas de fogo nas mãos de civis. O real combate às armas só se dará quando a sociedade como um todo
estiver bem informada sobre os efeitos danosos causados pela circulação irrestrita de armas e possa sim participar como aliada nessa batalha. À sua revelia, entendemos que são grandes as chances da nova legislação se tornar inócua e, em curto prazo, lei morta. O envolvimento de toda a sociedade, contudo, apresenta obstáculos. A disseminação de informação, preste atenção a isso, pode ser um processo custoso e lento, bem como a disponibilização de instrumentos que permitam à sociedade ingressar como uma colaboradora numa política de controle de armas. Eu coloquei aqui abaixo o link para vocês lerem integralmente o texto. Muito bem, vamos traduzir para você o que isso significa. A ideia nazista e comunista, isso quer dizer que a ideia é que você denuncie o seu pai, a sua mãe, o seu vizinho, o seu amigo, o seu patrão, o seu marido, o padre, os seus filhos, etc, etc, etc. A ideia é que você denuncie ao governo ou às organizações ligadas ao SUSP pessoas que têm arma em casa. Tá certo? Uma vez que você faça isso, evidentemente as punições serão as mais diversas, até o encarceramento. Né? Este foi precisamente um dos projetos que fez com que o Estado arrebentasse a população no nazismo, no fascismo e no comunismo. Isso foi aprovado pela bancada da bala. Ora, o sujeito que escreveu o texto, que na verdade ele copiou o texto, há coisas tão absurdas no que foi feito que eles simplesmente, parece que eles pegaram o texto nazista, comunista e simplesmente colaram, ajustaram as palavras para a realidade atual e colou. Não é? O sujeito que escreveu isso reconhece que se trata de um processo custoso e lento, mas que ele tem certeza que vai acabar chegando lá. Claro que vai. Na Rússia deu certo, na Alemanha deu certo, aqui também vai dar certo. Então qual vai ser a palavra de ordem? Denuncie o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu marido. Denuncie já e seja premiado pelo Estado. Quinto ponto. Este PL 3734, ou SUSP, ele não admite nenhuma crítica, nenhuma reação ao Estado opressor, tirânico, arbitrário e plenipotenciário, escondido sob uma aparência de eficiência de organização. Isso é um argumento cretino e mentiroso que a bancada da bala e todos aqueles deputados que aprovaram isso usaram para justificar o seu voto nesta barbaridade. O que desenhou-se é um Estado totalitário que não admite a menor crítica. E todos eles fizeram coro absoluto a um Estado totalitário. Portanto, e nas mídias sociais, a chamada direita conservadora, composta de vários remanescentes do nicho marxista, leninista, trotskista, nascerista, está apoiando em peso o que aconteceu no Congresso Nacional. Sexto ponto. Esse projeto evidencia a existência de um plano cuja área de ação se mostra inacreditavelmente diversificada, o que levanta a suspeita nítida de que aquilo é muito mais do que uma simples implementação de recursos que outros países do mundo já adotaram e que lá foram sendo construídos de forma natural, à medida que necessidades apareciam e técnicas novas surgiam para o combate à criminalidade. O que eu quero dizer é o seguinte, a Priscila também, sobre o argumento de uma eficiência para melhorar a gestão, é óbvio que o Brasil não tem eficiência de nada, ninguém é tolo o suficiente para não entender isso. Sobre a premissa de uma eficiência, manteve-se exatamente todo o núcleo do projeto de 2007. E esse é o problema. Esse é o problema. Eles não tiveram a honra, a valentia, a dignidade de dar um bico no que foi feito, no cerne da questão. Para finalizar, existe uma diferença ontológica, uma diferença de natureza, que os autores do projeto não conseguem disfarçar porque não há como disfarçar. E ele visa
alguns pontos. Primeiro, o domínio total das forças policiais e armadas do país, colocada sobre o rígido e absoluto controle dos mandatários políticos estatais. Isso é ditadura. Segundo ponto, uma falsa participação popular, que na verdade consta de um adestramento pedagógico, preconizado pela ONU, por ONGs especializadas, por coletivos sociais, etc, etc, etc. O que é isso? Na verdade, aonde existe a palavra social ali, isto refere-se à chamada implementação dos sovietes, né, que, a pretexto de colaborarem na segurança, disseminaram o mencionado adestramento e recolhiam informações das famílias, transferiam essas informações, denunciando as famílias, os amigos, os parentes, os chefes, para o controle estatal, e o Estado pegava e reprimia. Era assim que funcionava. Existem dezenas e dezenas de itens aparentemente benéficos e que, na verdade, são todos eles perigosíssimos, fatídicos e integralmente é uma réplica escarrada dos sovietes. Muito bem. Essa suposta direita que emergiu na política do dia para a noite, legitimando-se em cima do apelo popular, do anseio popular dos movimentos de rua, que são cansados da bandalha, da roubalheira e do crime que institucionalizou-se dentro do Brasil, é exatamente esta direita, falsa direita na política, que ajudará a implementar aquilo que a esquerda não poderia fazer, porque ficaria muito evidente. Então, essa direita é uma espécie de laranja do projeto da banca e dos eurasianos. Como a bancada da bala, supostamente, incluso aqui os bolsonaros, defendem aparentemente a segurança pública. O peso do nome dessa gente da bancada da bala, validando esta belezura deste projeto, o transforma para o público como um projeto do bem, como um projeto para o povo. Na verdade, não é nada disso. O que nós estamos vendo é o uso indevido de uma imagem, de uma propaganda, para vender uma outra coisa. Então eu estou te mostrando melancia e eu estou vendendo roda de caminhão. Muito bem. O projeto aprovado mantém a essência comunista do projeto proposto em 2007 no governo do Lula. Sim, aprovou-se a defesa de uma segurança pública. Cabe perguntar o que é que esses sacripantas congressistas entendem por segurança pública. E já está claro que eles entendem e a quem eles servem. Concluindo com a Priscila Garcia, essas coisas, esses crimes, nunca são mostrados como aquilo que eles verdadeiramente são. Eles estão sempre disfarçados para que o povo seja usado como massa de manobra e para que o povo aplauda aquilo que tem por objetivo destruir o próprio povo. Não há nada pior do que nós lidarmos com um inimigo disfarçado de amigo. É infinitamente melhor enfrentar um inimigo declarado, porque o cenário de guerra é claro e ninguém doura a pílula para parecer bonzinho. A direita brasileira na política, com raras e honrosíssimas exceções, na história do Brasil, sempre foi essa facção calhorda, travestida de santidade. Essa direita sempre foi a direita da esquerda. E essa é a razão pela qual o Brasil, desde 1822, quando o projeto da maçonaria tomou conta, foi se aprofundando ao longo do tempo. E nós temos quase 200 anos de aprofundamento de modo faseado dessa facção criminosa que tomou conta do Brasil para criar a chamada República Maçônica Universal. Eles estão chegando lá. O conluio no crime para destruir o Brasil é geral. Ele está entre todos os partidos políticos. É prudente o povo acordar para essa realidade.
Toda reação e estratégia só podem ser tecidas em cima da verdade. A ilusão é muito aliciante, mas é letal. Portanto, para finalizar, eu vou deixar o link aqui. O projeto aprovado que segue para a sanção para o Senado, com a chancela da bancada da bala, é um projeto comunista, em essência comunista, travestido de uma aparente eficiência, e na verdade, ele implementou exatamente aquilo que os comunistas sempre quiseram. Ou o povo acorda para a realidade, mesmo, e entende que a reação tem que ser do povo, e que se há alguma coisa que possa ser feita verdadeiramente pelo Brasil, é o povo que vai ter que fazer. Nós estamos sendo enganados à luz do dia e na cara mais dura possível por aqueles que, teoricamente, assumiram a bandeira de defender a nação. Até o próximo. Conselheiro Acácio.